O que a gente vai, basicamente, falar hoje, né, é de cuidados, né, e a aula, na verdade, é uma conversa. A gente, na pós-graduação, sempre sinaliza para os alunos, antes da aula começar, fala, olha, essa é uma aula de conteúdo conceitual, tá? Esta é uma aula de conteúdo procedimental. E esta é uma reunião com conteúdos atitudinais, né? Uma aula de aproximadamente 1h30, a gente, se Deus quiser, vai abrir para perguntas. E assim, que as pessoas, elas se sintam, de uma certa forma, tocadas e passem a olhar para algumas coisas que a gente vai trazer aqui, né? E entender, por exemplo, né, que a gente trabalha, né, o elemento humano cuidando de humano, né, esse aspecto humano da atenção à saúde, né, ele é um vínculo totalmente baseado em confiança mútua, né? É uma confiança mútua. E o profissional, ele precisa estar muito, muito antenado e perceber que o que o paciente faz com a gente é mais que uma escuta ativa, né? Ele entra quando isso é muito bem conduzido, ele entra quase como um registro ultrassônico, que é exatamente aquelas instruções que a gente vê na comunicação não verbal, já falando do tema, né? Dos animais selvagens, ensinando as suas crias qual é o melhor lugar para a água, por que o abrigo, qual é o sinal que a floresta dá para isso, para aquilo. Então, o paciente, ele faz um registro total do que está acontecendo durante a sessão, muito além do disco. Olha que beleza, o Pedro, um grande amigo, revisor do meu livro, eu tenho o prazer de estar aí. Pedro, obrigado, boa noite, obrigado pelo prestígio. E aí, a gente entender isso, né, que o tempo inteiro o paciente ele precisa desse vínculo, e ele precisa de você muito muito além do que você é técnico. Tá? Então, o aspecto humano é muito importante. E antes de começar, já dá também uma dica que é muito importante, muito importante. A gente nunca deve se acostumar com a nossa rotina de trabalho. Você tem a tua rotina de trabalho, de atendimento, não se acostume com essa rotina, por favor. Fique muito atento e haja sempre como se fosse a primeira vez com cada um dos pacientes, mesmo os pacientes que você conhece. Nós temos, por exemplo, na dinâmica odontológica, odontologia, discutimos ontem no CROSP, questões importantíssimas do que efetivamente rola na relação paciente-profissional de odontologia, especificamente. Eu vou explicar por que a odontologia tem questões importantes que a gente precisa levar em consideração, e que a gente não pode se acostumar com a nossa rotina, porque para o nosso interlocutor, nosso paciente, que está nos filmando com a atenção ativa, cada detalhe, cada movimento, taxa de respiração, micromovimento que você faça, ele está percebendo tudo, o tempo inteiro, o cérebro dele está trabalhando no que é ameaçador, no que não é confiável, não é, o tempo inteiro. A gente pode falar isso, né, Mônica, lá na frente, depois na outra aula, que é exatamente a neurofisiologia das emoções. Hoje a gente só está dando um toquinho de comunicação não verbal, e aí ele está fazendo aquele registro todo, e muitas vezes, em função de uma série de fatores que vão acontecer na dinâmica do sistema límbico para o córtex pré-frontal dele, que passa até pela questão da autoimagem dele, autocomiseração na forma como ele é e tudo mais, ele pode se achar, olha, esse cara que está, desculpa o cara, mas esse paciente que está me atendendo, como que desmerecendo, porque se sente desmerecido. Ele diz, olha, esse cara está me desvalorizando, eu também vou desvalorizá-lo, eu vou julgá-lo. Se ele tem uma autocomiseração boa e uma autoimagem favorável, se ele tem uma autoimagem
distorcida e uma autocomiseração distorcida, ele vai falar, puxa, eu não sou nada, eu sou péssimo. Olha, o doutor fulano das quantas nem na minha cara olhou, nem me tratou com atenção, assim, 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 assado. E isso leva água abaixo. Você pode ser um profissional fantástico naquilo que você está fazendo, mas naquele momento você negligenciou de um ponto importante. Por quê? Porque é a tua rotina. Então, às vezes, muda, cancela, vai passar uma tarde em contato com a natureza, vai fazer alguma coisa, mas não perca esse entusiasmo da primeira experiência, tá? Desse encantamento ao paciente, né? Porque para ele isso pode ser uma experiência inédita, isso vai fazer toda a diferença no trânsito. Então, esse vínculo baseado em confiança mútua, isso precisa ser levado em consideração sempre como um conteúdo atitudinal dessa conversa, né? E todos os conteúdos que a gente vai passar aqui vão reforçar isso. Então, muito mais daquilo que é passado no discurso manifesto, no latente, no simbólico, no oculto, você pode não estar se comunicando e não estar pegando o que o paciente está te falando. E isso ativa alguma coisa que em evidência científica a gente chama de viés subjetividade, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que pode efetivamente comprometer o andamento. Tá? Eu quis só fazer esse preâmbulo para começar. Eu tenho um pouco esse defeito, às vezes no primeiro slide eu dou a aula inteira, mas aqui eu vou me segurar nesse aspecto. Mônica, por favor, você quer colocar alguma coisa, Mônica? Por favor, esteja à vontade. Não, acredito que a gente já pode começar a passar os slides, né? Pode tomar. Então, aqui uma breve apresentação, né? Isso. Essa, vai lá. Pode falar da sua imagem. Então, Você pode falar. essa imagem a gente trabalha ela já há muito tempo, já há mais de 30 anos, isso aí está lá nos Estados Unidos, isso é o Clifton Zone, da Carolina do Norte, com divisa com o Tennessee, e é um lugar fantástico, um lugar que eu considero o meu lugar no planeta. E aí, toda vez que a gente vai começar a aula, a gente sempre começa com a foto do Clifton Zone, né? E isso é meio que também uma comunicação não verbal, porque as pessoas que conhecem a gente vê esses lá e falam, acho que o Monson vai dar os palpites, ele vai falar alguma coisa, porque a gente sempre começa com uma imagem, então já mostrando esse referencial, né? E nesse slide, a gente teve a sorte de ter uma figura fantástica na minha vida profissional, o professor Dr. Francisco Loduca, que eu sempre dedico as aulas, assim, eu dedico a ele, que é uma pessoa que já faleceu, e foi mais que um orientador, foi um mentor de vida para mim, uma pessoa fantástica, uma das maiores figuras da odontologia brasileira. Mônica. Vamos lá. Então, assim, a comunicação não verbal, né, ela está presente no nosso dia a dia e são mecanismos de transmissão de mensagem que ocorrem a nível interpessoal, sem uso de palavras faladas ou escritas, porém elas são capazes de exprimir de maneira efetiva, ou seja, faz a diferença, eficiente, uma ótima relação custo-benefício e segura. Ela tem uma chance, quando bem conduzida, de conter determinadas situações na evolução da clínica, favorecer elaborações cognitivas favoráveis, ou melhor, benéficas, a interações funcionais que somam na assertividade. Tá? Então, esse jargão do efetivo, eficiente, seguro é a base da saúde baseada em evidências, é isso, tá? Isso é o nosso pé, né? A nossa pedra angular. E aí tem essa questão das emoções, né? Que elas podem comprometer às vezes. Mônica, pode falar de alguma coisa para dizer? Não, eu vou passando, quando eu fizer o... Tá bom. Então, vamos lá, o próximo. É muito interessante, né, que a gente fez agora recentemente um trabalho para o CROSP sobre os Neandertais, né, e aí a gente fala, por exemplo, que a fala minimamente organizada, né, ela começou a fazer parte do universo dos hominídeos, que é exatamente na transição, né, dos primatas para o Neandertal,
com o desenvolvimento não só na região do córtex pré-frontal, que é o responsável também pela criatividade, pela resolução de problemas, né? Mas também pelo surgimento de um osso que tem aqui no próximo, no meio do músculo platisma, aqui acima da cartilagem da tireoide, que é o chamado ocioide, que ele é como se fosse um trapézio, ele é um osso que ele não articula com nenhum outro osso, ele está ali como um apoio para a musculatura de deglutição, de respiração e de fala. E esse osso ele é fundamental para o desenvolvimento, então, para a emissão de sons, né? E foi nos Neandertais que ele começou a aparecer há cerca de 1,8 milhões de anos atrás, e a partir daí as comunicações, até então as comunicações elas eram não verbais, e elas começam a ser organizadas já, a comunicação oral, há cerca de 1,8 milhão de anos atrás, é muito tempo. Pode passar o próximo, por favor? Você tem alguma coisa a falar, Mônica? Não? Comunicação não verbal, ela vai aumentar, claro, os níveis de assertividade intervencional e facilitar a excelência clínica, porque ela vai além da comunicação manifesta, né, daquilo que é dito, mas principalmente da maneira como nós nos comunicamos, né? Comunicação não verbal influencia diretamente a criação do vínculo, né, a aliança terapêutica, desperta no paciente a sensação de segurança, contribui demais para a adesão ao tratamento, ainda mais quando esse tratamento demanda um certo sacrifício. E a gente observa isso, por exemplo, na questão dos pacientes de alta complexidade sistêmica que atendemos no tratamento odontológico. Muitas vezes o profissional, cirurgião dentista na equipe clínica, ele pode ter um papel muito importante. Por quê? Porque a zona na qual ocorre, eu tinha falado que a odontologia em especial, e eu vou mostrar em detalhes adiante, há uma concentração de terminações nervosas na região do orofaringe superior, que é o responsável pela propriocepção, que aumenta a sensibilidade local. E aí isso ativa respostas de esquiva com muito mais facilidade do que em outras áreas do corpo. Então, o profissional, ele, de uma maneira geral, é raro um profissional de odontologia que não é sensível a essa questão de dar uma atenção, de ouvir um pouco mais e tudo mais, e ele passa a ser um interlocutor e ajuda até as equipes quando o paciente tem que fazer uma dieta que não é agradável para ele, ou tomar uma medicação que tem um efeito colateral importante. Isso, a nossa experiência mostrou, e a gente viu que também isso é alguma coisa que a gente também trouxe do Canadá, e é assim que as coisas acontecem, é conversando, é acolhendo, mostrando, olha, eu estou aqui, eu sou apoio, se precisar, entre em contato, mas não só, isso depende também da forma que você está, olha, eu estou aqui, está dando um murro na mesa, não, tudo dentro dos aspectos da comunicação não verbal, a suavidade na fala, a entonação de voz, o olhar, tudo isso vai fazendo com que o indivíduo se sinta seguro. Então, expressões faciais, postura, gestos, contato visual, tom de voz, ritmo de fala e a presença terapêutica. Elementos fundamentais para todas as áreas da saúde, em particular, quando você usa as práticas mente-corpo, né? E em todas as atividades humanas, você não precisa dizer apenas da questão da saúde, mas isso em todas as áreas. É notório para nós, por exemplo, né, na época que éramos crianças, pelo menos no meu tempo de criança, que a gente ia melhor na aula, que o professor era mais simpático, mais acolhedor, mais gentil, mais companheiro. Então, isso também faz parte dessa estratégia. Algum comentário, mano? Não. Alberto? Comunicação, volta, por favor, Mônica. O anterior, por favor. Ah, tá, o próximo, desculpa. O próximo. Então, a comunicação não verbal no uso clínico, né, ela é um pilar essencial na anamnese, ou seja,
na apresentação, muitas vezes já começa na apresentação, né? Quando esse paciente chega ao serviço, e a partir daí o profissional tenta assumir um curso clínico de alguma coisa que até aquele momento tinha um histórico natural de doença, né? E ele tenta perceber através dessa atitude, essa postura pragmática, ele vai decodificando emoções ocultas que aquele paciente tem, ligadas direta ou indiretamente à questão que ele está trazendo como apresentação. E vai estabelecendo esse vínculo e vai melhorar, como eu disse, a adesão, né? A gente tem histórias engraçadíssimas, até algumas trágicas, mas algumas engraçadíssimas, de pacientes que acabaram fazendo vínculo com o pessoal da saúde oral, e aí nós tínhamos, né, Mônica, que intervir junto dos clínicos para ajudar a fazer o meio de campo, né? Então é isso. Vamos lá. Próximo, por favor. Algumas modalidades interessantes da comunicação não verbal. Pode ir. Né? Então, por exemplo, as modalidades de comunicação não verbal, as visuais, por exemplo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quantas vezes nós mesmos, em evidências científicas, nós, quando vamos dar uma síntese para nortear um profissional numa rápida tomada de decisão, a gente sinaliza a informação com cores dos sinais de trânsito, ou seja, verde vai em frente, amarelo atenção, use a informação de uma maneira parcimoniosa, vermelho, essa informação tem grande chance de ter viés e gerar evento adverso. Isso a gente usa, por exemplo, em saúde baseada em evidência. E uma imagem fala por 1000 palavras, né? As modalidades de comunicação não verbal auditivas, então sons terapêuticos, né? O chamado healing sounds, os sons que curam, né? Frequências, vibrações acústicas usadas para promover equilíbrio físico, mental, emocional, promovendo relaxamento, bem-estar, e, claro, dentro de uma escuta ativa que o paciente tem. Você não deve esquecer isso. O paciente está te filmando com os olhos o tempo inteiro. E se depois você quiser resgatar, olha, quando você atende paciente por um tempo, há tanto tempo atrás, lembra que eu falei uma coisa? Ele vai dizer, eu lembro, e foi assim, e ele começa a trazer os detalhes de novo. Então, por quê? Porque ele, na verdade, isso a gente vai, quando conversar sobre neurofisiologia das emoções, que também é um material de lá do NCCMT, ele se sente ameaçado pelo mundo. E quando você abre uma clareira, né, de bem-estar, ele não esquece, e ele lembra de detalhes, e tem você como uma pessoa que é um referencial para ele disso, né? Então, ele vai fazer essa escuta atenta a teu favor ou contra, ou contra ele ou a favor dele mesmo. Porque a gente também já viu muito isso. O profissional, muitas vezes, ele é tecnicamente muito bem preparado, mas tem lá as suas questões de ordem emocional. E essas questões de ordem emocional fazem com que ele não se sinta muito seguro. Então, ele acaba tendo um surto de fobia específica exatamente naquele momento, ou de pânico, naquele momento. Tem questões onde a gente também já percebeu isso, e também tem estudo disso no Canadá, né? Do profissional, no momento da execução do trabalho, ter uma crise de pânico. E isso pode comprometer o trabalho. Ou, na pior das hipóteses, ele pode... tem uma coisa muito, muito interessante que se diz no Canadá, que é o MPA, o Moral Profit Investment. Você precisa ter essa noção pragmática e essa serenidade, essa visão em conjunto, porque você está investindo no teu lucro moral, da tua reputação profissional. Isso é exaustivamente trabalhado lá, né? Então, o profissional,
ele é como se fosse um cofrinho que ele está fazendo aqui, mas ele está pondo ali no cofrinho uma moedinha, que isso é um investimento moral, um moral profit, que vai gerar um profit, vai gerar um lucro lá na frente, que é a imagem dele, aquele paciente bem atendido vai falar dele, e a gente entra num círculo virtuoso. É muito, muito, muito interessante. Sem grandes alardes, com coisas muito discretas, muito elegantes, muito sutis e de profunda efetividade, ou seja, faz a diferença. Tá? Você quer colocar alguma coisa, Mônica? O que eu acho que você está colocando que faz muita diferença, porque a gente estava colocando que o paciente ele está sempre atento a tudo, e isso é muito bem verdadeiro. A gente observa clinicamente, principalmente porque nós trabalhamos com muitos instrumentais, né, e a gente observa que tem pacientes que ficam atentos a cada instrumento. Momentos de tortura, né? Então, assim, é muito, pelo menos eu tenho o hábito de sempre estar colocando para o passo a passo, né, porque aí ele realmente fica mais seguro, sente seguro. Isso, não dizer desfechos, né? Exatamente. Então, uma das observações, inclusive, essa fala de a gente estar colocando sempre, né, com assim, certo detalhamento do que vai ser feito, que a gente até já colocou, acho que em artigo, justamente para ganhar essa confiança do paciente, né, que ele se sente muito amedrontado, porque a gente já falou aqui, né, mas eles têm, às vezes, muitas histórias pregressas, né, próprias, ou até de outros que, né, colocam sempre assim, uma tortura. Então, a gente costuma colocar muito bem isso, né? Isso. Roberto, você quer colocar alguma coisa? Só estou achando fantástico até aqui, né, e a total aplicabilidade, né, e interprofissional de tudo que está sendo falado, e quando se toca na questão odontológica, né, para a minha pessoa como cirurgião, é bastante notório isso também, né, eu acho que a odontologia é uma área per se cirúrgica, né, Sim. E todos nós derivamos, em última análise, dos cirurgiões barbeiros e oleiros, que eram aqueles que aproximavam a navalha do pescoço das pessoas, e até hoje, né? Então, isso fala muito, né, do ponto de vista não verbal, as atitudes, né, que a gente está tomando e as respostas do paciente, né? Então, estou achando bem legal toda essa abordagem que está sendo falada. Eu até falo assim, às vezes, Alberto, só para fazer uma pequena brincadeira com você, que é cirurgião, você está ali com vários equipamentos monitorando durante o ato cirúrgico, né? E nós não, nós somos somos os atores e estamos monitorando o paciente com nossas percepções o tempo todo. Exatamente, né? Tem uma coisa muito interessante, Alberto, que você está dizendo, de outras áreas, realmente outras áreas. O ano passado, a gente estava conversando lá em Houston com um pessoal que trabalhava com profissionais da área de finanças de Wall Street, né? E eles monitoravam com alguns aparelhos bem sutis, assim, como era o universo psíquico desses profissionais que, por exemplo, davam notas de risco a países emergentes, né? Então, eles estavam em grandes trades, né? E a responsabilidade dele de dar uma nota a um país, que é a capacidade do país de liquidar suas dívidas, de ter uma fluidez, etc., e o quanto isto pega no pessoal dele, né? O quanto, e eles trabalham isso no Canadá, você acredita que até isso, eles vão trabalhar o perfil psíquico. Então, você vê, na área de finanças, então vai bem mais além mesmo né? Uma vez a gente estava conversando e uma coisa assim impressionante, né? Um piloto de uma aerolínea americana que desenvolveu pânico de altura. Você imagina, era comandante de Boeing que desenvolveu fobia de altura, né? Então, ao longo do tempo, né? Então, sabe Deus o que foi acontecendo para ele chegar a essa conclusão de que ele tinha que se preservar.
Só que, né, ele é responsável pela vida de muita gente, enfim, né, é toda uma situação. Mas é isso. Vamos lá. Então, vamos lá. O toque sutil é uma outra modalidade, né, de você ter muita sutileza, e é até usado muito, e a gente observa, tem estudos na área de cardiologia com toque sutil, que é bem interessante, e outras modalidades que não precisa ter necessariamente o toque. Você tem as percepções olfativas, como as usadas em aromaterapia, que vai levar à neuromodulação, né? As sinestésicas, né, como a gente já falou, que é usado, que se baseia em ondas sonoras de alta frequência, né, que a gente, por exemplo, ondas acima de 20 mil Hz, que não são audíveis aos humanos e são usadas por animais, e quem tem um animal de estimação sabe do que a gente está falando, né? Eles não falam, mas a gente entende e se entende perfeitamente, quer dizer, de uma lucidez, de uma clareza muito grande. Então, esses processos, eles são fundamentais, né, no trânsito mesmo, na evolução da convivência, né, das relações interpessoais e sociais. O próximo, por favor. Nas ciências da saúde, né, dentro do novo paradigma científico global das evidências científicas, né, as ECS, fica estabelecido pela ONU desde 2021 que as ciências da saúde elas estão cada vez mais deixando de ser consideradas ciências exatas dentro de uma abordagem cartesiana, né? E aí isso é um ponto forte dentro da saúde baseada em evidência, mas elas são ciências de aproximação ou ciências superexatas, né? E aí elas passam a ser regidas por uma outra lógica. Por isso que é difícil para as pessoas que tiveram toda a vida escolar, na grande maioria dos países, exceção, por exemplo, se você pegar escolas de altíssimo nível, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, você tem já a lógica cartesiana sendo indo além, né? Então, os conhecimentos são passados dentro da visão da lógica paraconsistente. E qual é a diferença das duas, né? Enquanto uma é dicotômica e um pouco mais primitiva, né? A lógica paraconsistente, ela leva em consideração as leis probabilísticas, né? Então, o acaso, o inesperado, o aparente, dentro de um espectro. Então, você precisa iniciar um processo de educação continuada, um treinamento em lógica paraconsistente para poder perceber o quanto estes fatores que não são manifestos são determinantes de desfecho e alteram cursos clínicos, se a gente trouxer para a clínica. Isso tem evidência mostrando. E isso é uma coisa difícil no primeiro momento. Eu não sei exatamente, o pessoal que já foi aluno nosso, Pedro Polimênio, Zé, o Robson, né? Esse pessoal que está acostumado com a gente, com essa questão das evidências científicas, a gente bate muito nessa tecla, né, do acaso, né? E quando você começa a estudar isso hoje numa dinâmica de mecânica quântica, na verdade, o que é chamado de acaso é que existem leis que a gente ainda não conhece direito, a gente chama de acaso. Isso na visão da lógica paraconsistente. Mas para nós, na perspectiva da lógica cartesiana, a gente chama isso de acaso e tudo bem, né? Então, a gente entende que essas forças, por assim dizer, que não estão manifestas, elas são responsáveis pela determinação de desfechos. Isso não tenha dúvida. Então, a sistematização desses processos como um todo, né, da lógica paraconsistente, que é a base da saúde baseada em evidências, é chamado de princípio da incerteza. E você tem que trabalhar
A lógica paraconsistente é um sistema filosófico que trabalha com silogismos aparentemente antagônicos entre si. Uma coisa pode ser, como pode não ser, como muito pelo contrário. E a gente fala isso de uma maneira jocosa, e as pessoas, mas isso antigamente as pessoas diziam como um sinal de incoerência. Não, hoje, na perspectiva da lógica paraconsistente, é de altíssima coerência, porque tem algo que entra neste cenário, que é a percentualidade de frequência de evento. Então, dentro de um processo, isso a gente está falando de mecânica quântica, você entra dentro desse processo, você tem uma percentualidade de ocorrência desse. E pode acontecer que lá você diz, olha, isso sempre acontece. Não, sempre não. Acontece num número estatístico que você precisa saber calcular o intervalo de confiança e saber exatamente qual é esse número. Porque quando eu tenho, não, mas isso acontece em 99,9% não são os casos. Tudo bem, mas 0,1%, se é você, teu filho, teu pai, tua mãe que está nesse momento, numa determinada condição, você está realmente numa situação de apuros. Né? Então, a gente precisa, no princípio das evidências, e isso, Alberto, é alguma coisa que eu sou meio que um Don Quixote, né? De ficar lutando contra, você sabe disso, os moinhos de vento, né? O fato de ser espanhol já me dá isso como um pré-requisito, né? De lutar contra o moinho de vento. Quando a gente falou de todas as coisas, na primeira conversa que a gente teve sobre hipnose, né? Que nem vou entrar aqui no caso. Mas a gente leva agora essa questão como algo muito importante e que as pessoas precisam sair da zona de conforto. Por quê? Porque está aumentando a massa crítica de pessoas que dominam os princípios da lógica paraconsistente das evidências científicas. Então, antigamente a gente fala, há 30 anos atrás, a gente via um gráfico de meta-análise e ficava fazendo amém para o gráfico de meta-análise. Hoje não, a gente vê um gráfico de meta-análise, bom, o que nós vamos fazer daqui? A partir daqui, o que a gente faz? As evidências mostraram, e agora? O que nós vamos fazer? Porque a gente vai fazer diferença, né? E aí é que começa a translacional, que é a pesquisa traduzida da evidência, que é o que está norteando a vida dos sobreviventes da Covid-19. O que a gente usa um eufemismo é chamar isso de pós-globalização, porque na verdade é a nossa vida. Então, todos nós percebemos que o mundo está num processo de aceleração tremendo da retomada das atividades pós-Covid. Por quê? Porque as pessoas se sentiram altamente vulneráveis e, efetivamente, correndo o risco de não existirem mais. Então, há uma mudança muito grande de maneiras de ver. As coisas estão acontecendo de uma velocidade muito rápida. É bom que está chegando um pouquinho na velocidade de processamento da informação do encéfalo, que bom, né? Então, ao invés de dar Ritalina para deixar todo mundo ansioso e no freezing, como se faz no TDAH, não. A gente vai ver aquela criança com déficit de atenção e hiperatividade e vai ver, puxa, por que o cérebro dele está tão lento, que ele processa tanto no intervalo de tempo a informação e rende tanto o intervalo de tempo. E eu aqui, no meu sequestro de ansiedade, eu fico parado, porque é exatamente o que acontece, né? A questão ela é exatamente o contrário do que as pessoas acham. Então, quando entra em cena, se levar em consideração o princípio da incerteza, a gente para de andar de Maria Fumaça e passa a andar de TGV, a gente passa a andar de Concórdia, a gente passa a andar de voo ultra rápido, né? Deixando a Maria Fumaça lá para trás, que é o tempo da lógica cartesiana. Eu vejo, por exemplo, Alberto, eu fiquei fora, eu terminei o mestrado e fui para o exterior, fui para os Estados Unidos, fiquei 17 anos lá. E aí, fiquei fora do mundo acadêmico na época da AIDS, né? E eu lembro que, por que a AIDS fez o estrago que fez? Porque nós usávamos, nos anos 70, nós usávamos princípios de Jenner do século XVIII. E aí vem um vírus que
revolucionou a imunologia. Então, você vê o que saiu da imunologia depois desse choque da AIDS, né? E eu vejo que exatamente, eu faço um paralelo muito grande com a imunologia pré-AIDS, com a lógica cartesiana e a chegada da lógica paraconsistente. E a gente vê muita oposição ainda, né? Como profissional de evidências, a gente vê muita resistência, mas que é melhor que essa resistência comece a ser ressignificada, porque isso a gente chama, dentro de evidência, chama isso de dissonância cognitiva. As pessoas precisam resolver essas dissonâncias cognitivas, porque as evidências estão aí para ficar e acabou. Então, por exemplo, a única estrutura até aqui, a única metodologia até aqui que consegue trabalhar com o viés de subjetividade, que é o processo de elaboração intracerebral da informação, que faz parte do processo, do princípio da incerteza, são as evidências científicas. É a abordagem da lógica paraconsistente. Ela é difícil, ela é muito difícil, mas ela veio para ficar. Por favor, olhem isso. Enquanto há tempo. Ontem, na reunião do conselho, nós estávamos conversando e a Mônica trouxe um caso de uma pessoa que é profissional de odontologia há muitos anos e chegou à conclusão que ela vai parar de clinicar. Por quê? Porque hoje as demandas para um trabalho atualizado de um profissional de odontologia são tamanhas que ela diz, não, eu não tenho mais competitividade, não consigo mais dar conta de tudo isso que eu preciso saber para atender meu paciente. Então, o princípio de agregação de conhecimento rápido é a saúde baseada em evidência. Então, você vai treinar, a partir de um aprendizado significativo, daquilo que faz sentido para você, né, lógica paraconsistente. E você vai levar isso para toda a tua área profissional, aquilo que nós chamamos, em evidências científicas, de efeito Hawthorne. Eu estou indo um pouco mais fundo, aproveitando aqui o espaço, para deixar isso gravado, para vocês verem várias vezes. A gente, em evidências, quando você começar a entender uma coisa, você tem que ler 3 vezes aquilo, você tem que ouvir 3 vezes aquilo para fazer sentido para você. Então, estou procurando trazer uma coisa assim, sistematizada, para que isso fique registrado. Eu acredito que a academia merece esse detalhamento, tá? E a gente está à disposição, tanto eu como a doutora Mônica, a gente está à disposição para ajudar nesse aspecto, no sentido de fazer essa alfabetização científica dentro desse novo paradigma, tá? Por quê? De novo, lendo o slide, o princípio da incerteza. Dentro do princípio da incerteza, o viés de subjetividade, que é aquilo que o paciente elabora e o profissional elabora, nessa inter-relação, eles podem alterar cursos clínicos, são itinerários terapêuticos. Olha só. E você poderia ter um desfecho, mas por uma falha, por uma dissonância cognitiva, seja do profissional. Geralmente começa no profissional, porque ele está tão acostumado com aquilo, que aquilo é uma rotina. Não se acostume com a sua rotina, porque para o teu interlocutor aquilo pode ser inédito. E quanto mais, não tem melhor forma de a gente aprender sem ensinar, não é, Alberto? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, tenha essa noção. E aí você vai passar a ver lógica paraconsistente em todo local. Você vai perceber, puxa, eu estou fazendo isso agora, que o Gonçalo está sugerindo, por isso que a palestra tem esse conteúdo atitudinal. O que a gente quer aqui, não quer falar da rebimboca, da parafuseta, do neurônio, a gente quer mostrar que tem coisas aí que estão meio que você nem sabe para que serve, mas que pode fazer toda a diferença no teu desfecho, no teu paciente. Então, vamos ficar atentos, vamos olhar legal, né? E vamos levar em consideração o viés de subjetividade. Ele vai garantir, quando eu tenho um bom rapport, eu vou minimizar o viés de subjetividade. Eu consigo fazer uma adesão melhor a tratamento, eu consigo fazer uma série de coisas. E para nós, por exemplo, que trabalhamos na área de conselhos, tanto o pessoal da medicina como nós, da odonto, a gente reza para que os profissionais façam isso para diminuir o quê? Mediação jurídica. A gente não quer
arbitragem. A gente luta para ter o mínimo de arbitragem. Então, isso né? Isso já dá uma aula, né? Essa palavra, arbitragem, já dá uma aula. Então, assim, é importantíssimo que as pessoas façam isso para o bem delas mesmas. Elas não vão estar fazendo um favor para si, elas estão fazendo um uso pragmático e inteligente dos seus recursos cognitivos, sua saúde mental, para promover bem-estar e qualidade de vida. Assim é a sua paciente. Próximo. Se me dá trela, agora vocês vão ver o nome. Próximo, por favor. Então, o viés de subjetividade ou viés cognitivo consiste da tendência humana de processar informações, tomar decisões, julgar situações com base em experiências, sensações, sentimentos, emoções e crenças pessoais ou coletivas, além de referências de pessoas que lhe foram significativas, confiáveis ou não, e aí tem uma âncora emotiva. A gente vê muito isso na odontologia. Então, as pessoas dizem assim, quantas vezes, ao longo desses quase 50 anos de clínica, como pesquisador eu tenho 51, tenho quase isso de dentista, de clínica, de odontologia, as pessoas dizerem assim, olha, eu falo para as avós, santas das avós, naquele outro tempo, né, não hoje. Hoje o papel das avós mudou muito, mas antigamente, olha, se você não ficar, vou levar você no dentista. Por quê? Porque alguém tem que fazer algum processo de tortura em você para você ceder, né? E aí vinha com aquela crença, e a criança reproduzia isso. Quantos de nós, quantos dentistas que estão assistindo que não viram isso, né? Então, esses fenômenos, quando você percebe o tamanho do iceberg que tem na tua trajetória, maior que o Titanic enfrentou, o viés de subjetividade é o verdadeiro iceberg na tua rota clínica. E se você não souber contorná-lo de uma maneira eficiente e usá-lo a teu favor como um facilitador, ele pode funcionar como uma barreira de comunicação. Ele pode bloquear a trânsito emotivo, ele vai bloquear a tua criatividade, ele vai puxar teu pior lado, além de ter a capacidade de distorcer a percepção da realidade tua e dos pacientes. Onde a gente vê isso? Em câmara de arbitragem. E assim, produzir desfechos esperados e favoráveis, quando você usa inteligentemente. Quando você não lança mão disso, você vai ter desfechos inesperados e desfavoráveis. E na maioria absoluta dos casos, isso repercute no eixo psiconeuroimunoendócrino. Muitas vezes, esses mal entendidos, eles acabam indo no estabelecimento da inclinação do eixo psiconeuro para a patogenicidade. E aí o indivíduo piora, responde mal ao tratamento, etc. Ao contrário, quando isso é incorporado a despeito da gravidade do caso, ele tem uma tendência a uma salutogênia, uma convalescência. Isso tem evidência, gente. Eu estou falando aqui de evidência. Tá? Então, a coisa é bem importante. O próximo. Mônica, por favor, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que vale a pena conversar. Mas, quer falar alguma coisa? Para mim tá ótimo. É tranquilo, Gonçalo. Você está falando que a gente, há muito tempo, a gente está batendo exatamente, né, até em artigos que a gente já colocou sobre a nossa comunicação antes dos conflitos, né, porque é o que mais acontece, né, e assim, agora há pouco eu estava me lembrando de uma coisa que eu costumo até colocar como uma âncora, mais ou menos, para o paciente, assim, no sentido que, perguntei, está tudo bem no final do tratamento da sessão, né, e tudo bem e tal, aí vou me despedir, eu costumo falar assim, cumpri com a minha missão, né, a minha missão é que meus pacientes saiam daqui melhor do que chegaram, né, então, ele já se sente que ele tem que sair melhor, né, então, é uma certa âncorazinha que ele já vem mais preparado para uma outra sessão. Então, é aquela comunicação que a gente vê que a gente, né, quer dizer, clara, assim, vamos dizer, é autêntico mesmo, né, e é uma forma da gente também estar preparando para uma próxima sessão, né. Com certeza. Alberto, queria a tua avaliação. Para mim, eu tô só na escuta aqui, professor.
Por enquanto, eu estou fazendo algumas anotações, eu tenho algumas perguntas, mas eu quero deixar para o final, para não... Ok. Alessandro, você tem algum comentário a fazer? Não, tranquilo. Da minha parte, tranquilo. Alessandro. Opa, eu também estou aqui anotando aqui, vou deixar para o final. Ok. Mas tá excelente a apresentação, professor. Obrigado. Tá sensacional, eu diria. Obrigado. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais, né, o viés de subjetividade, né, segundo as evidências científicas, o melhor controle não farmacológico do viés... Olha só, Alberto, a melhor forma de controle não farmacológico do viés de subjetividade, porque você pode sedar esse paciente, você pode dar, né, um ansiolítico, você pode, enfim, né, em todos os cenários clínicos, onde não é aplicado um protocolo de sedação inconsciente ou de anestesia geral, que aí trabalha com o estado alterado de consciência por indução de fármaco, se dá por meio de uma neuromodulação do sistema nervoso autônomo parasimpático. E as práticas complementares mente-corpo, elas não usam equipamento nenhum, elas não usam medicamento nenhum, né? E elas fazem a diferença quando aplicadas em regime de co-intervenção, no transoperatório. Você pode usar isso como uma monoterapia, no pré-tratamento, né? Isso tem evidência para isso. Próximo, Mônica, por favor. Aproveitar os recursos de comunicação não verbal é a maneira inteligente de se melhorar a comunicação com o paciente. Então, estar atento, antecipar o manejo favorável de situações críticas, aumentar os níveis de assertividade intervencional, desenvolver metacompetência. Você fica profissional metacompetente. Você vai muito além daquilo que, da tua expertise. O próximo, por favor. Assim, para um manejo assertivo, mais assertivo possível, do viés de subjetividade em cada situação clínica, é relevante que o profissional busque uma formação continuada na busca por ferramentas inovadoras, em especial em práticas mente-corpo, em evidências científicas também, capazes de quebrar barreiras de comunicação e abertura de trânsito emotivo, com vistas à construção de uma confiança mútua, que é a base da aliança terapêutica consistente. Por quê? Porque assim possibilita o desenvolvimento de uma nova percepção absolutamente acurada, refinada, elegante, efetiva, eficiente e segura, sobre o maior número possível de fatores de risco envolvidos na gênese daquele desfecho que você está vendo, daquela situação que você está vendo. Por que aquilo está vendo? Não é ameaçador para o paciente, ele se abre e ele vai falar coisas para você que ele certamente, se não tivesse isso, ele ia omitir. E naquele mito da esfinge, decifra-me, eu te devoro, o profissional leva melhor. Então, uma situação efetiva, eficiente, segura para dar continência às situações cotidianas e, especialmente, às críticas. O próximo, por favor. Efetividade é aquilo que faz mais que o acaso, né? O que a intervenção faz a diferença. Eficiência diz respeito a rendimento, relação custo-benefício, rendimento de tempo, economia de tempo, de recursos. Segurança, capacidade, maior capacidade possível de gerar desfechos esperados e favoráveis com o mínimo de dano ou de eventos adversos. O próximo, por favor. Essa aqui. Essa é uma meta-análise do meu doutorado, onde a gente usou, é um trabalho fantástico, uma associação de pesquisadores, do trabalho da Larsa, da Noruega. Eles fizeram hipnose apenas e depois fizeram hipnose com terapia cognitivo-comportamental, e viu-se, por exemplo, que um trabalho bem feito, você coloca o paciente em alfagenia e vai trabalhando com ele memórias, isso é da Dinamarca, não é da Noruega, é da Dinamarca. Você consegue manter as lesões de psoríase, você consegue, mediadas pelo PASI, pelo SAPASI, que são as escalas de dermatologia. A gente não está falando de escalas externas, está falando de Beck de ansiedade e depressão e o corpo perdido de psoríase. Não, a gente está falando de redução de lesão de psoríase, enduração, vermelhidão, prurido, dor, desconforto. Duram 6 meses quando você faz essa junção. E exatamente essa meta-análise que desencadeou todo o processo nosso dentro do Instituto da Pele da Unifesp e acabou depois nos levando para o Canadá. Então, isso aqui é quase que um arquétipo, essa meta-análise, né? Porque a gente fez 4, mas essa foi muito significativa. E aí,
tudo que se fez em termos clínicos foi a pesquisa translacional a partir desta meta-análise. O próximo, por favor. Então, a gente já sabe, numa visão cartesiana antiga, né, que é a percepção que possibilita que a saúde oral e sistêmica ela aumenta a assertividade clínica. Existem importantes conexões entre todas as subdivisões do sistema nervoso e o aparelho estomatognático com relevantes implicações da psiconeuro. Manutenção à vida que interfere no rumo dos tratamentos, não só odontológicos, mas de tudo, e o impacto do tratamento odontológico nos tratamentos sistêmicos, de gastro, de cardio, de nefro, isso já está posto, né? A questão da desbiose. O próximo. Por favor. E eis aqui o homúnculo de Penfield. Então, por que esse monstrinho chamado homúnculo? Qual é a diferença dele para nós? É uma representação onde você tem a maior concentração de receptores sensitivos na região da boca, na região das mãos, especialmente mãos e o trato oral. Então, segundo os dados do NCCNT, da McMaster, esse foi a colaboração da McMaster de Toronto, estima-se que o número de neurônios sensitivos na área aumentada na imagem do homúnculo de Penfield seja da ordem de 1 para 100. Assim, para cada neurônio sensitivo nos membros inferiores, existem cerca de 100 neurônios sensitivos a mais na cavidade oral, que possuem graves implicações na evolução das doenças e das formas de tratar, inclusive a osteoporose. Para a odontologia em particular, tal condição é um fator dificultador para a aplicação de intervenções. Portanto, o rapport e antever isso é muito importante, porque esses neurônios ficam sinalizando para o paciente, é ameaçador, é ameaçador, é ameaçador. Vocês vão ver na aula, é impressionante assim, essa conversa dos núcleos. É muito simples e muito grave, né? E aí eles chegam a um veredito e o lóbulo cerúleus é ativado e o paciente surta. Então, a forma com que acontece o surto é 12 milissegundos para o caldo entornar, literalmente, tá? Então, você consegue minimizar isso, e às vezes o paciente mostra sequestro emocional, ele entra numa catarse de pesar, ele chora, mas não sai disso. Mas você não sabe a que... Você não sabe a que santo ele atender, atuando, né? Você não sabe a quem é o senhor daquele sentimento dele. E aí você deixa ele dar trânsito emotivo. O importante é que você consiga fazer o teu trabalho, como a gente diz, né? no Senal da PCB. O importante é que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Então, isso aqui é muito importante. É extremamente importante essa figura do homúnculo, né? Para que as pessoas percebam, né, que esta concentração de neurônios, ela ativa a comunicação intracerebral no processamento da informação e o surgimento do decreto. Corra ou ataque. Ou se finja de morto. São sempre 3 opções, né? E aí é uma loucura. Isso aqui, Alberto, é uma loucura. Conversar sobre isso é a coisa mais incrível que você possa imaginar, né? A uma velocidade, isso acontece assim, numa velocidade média, isso já foi medido no Canadá, 27 mil quilômetros por minuto. Você processa a informação, né, num tamanho assim de 15 centímetros, você processa, então é 12 milissegundos, você papula. Você recebeu o estímulo, você dá a resposta em 12 milissegundos. Eu não vou resistir aqui, esperar perante a figura, que eu achei muito, muito interessante. Muito importante. Né? Agora, professor, existe algum mapeamento intraoral que a gente está vendo assim mais externo? Eu não sei de verdade, Alberto. Hoje estou num outro segmento, mas o que a gente observa é que existe, se você pegar outra manifestação do homúnculo de Penfield, se você pegar o corte cerebral, aonde isso é codificado, você tem os órgãos. Eu não sei se eles já chegaram a essa percepção. Por quê? Desculpa. A gente vai falar um pouquinho. As coisas estão acontecendo muito rápido, Alberto, porque hoje se começa a trabalhar, lá a gente trabalha, eles, né? A gente vai assistir a bater palma e aprender um pouco. Uhum. Eles estão 5 anos à nossa frente, em média, em termos de pesquisa. Então, eles estão trabalhando, para você ter uma ideia, foi o que eu conversei com a Mônica
de lá eu liguei para a Mônica, que eu fiquei abismado, eles entenderem a neurociência na perspectiva da bioimpedância. Ó, Certo. olha onde os caras estão, né? Então, por que eu não sei se há essa codificação? Porque essa codificação que você está falando, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo seguindo os princípios da biofísica clássica. Sim. O que eles já colocaram lá é que já começa a haver um certo conflito entre a biofísica clássica e a mecânica quântica, porque eles não falam mais de neurovias, eles falam de Entendi. itinerários quânticos. Entendi. Então, a fibra, os microtúbulos no interior do neurônio, eles vão, você tem o feixe, e ele vai por determinados dentro do neurônio. E dependendo de uma série de fatores, ele vai para uma direção ou vai para outra, estimula um vacúolo que vai liberar uma neurotransmissão, que vai passar uma variação de voltagem, e isso representar um comportamento. Olha onde eles estão. Então, realmente, eu nunca vi ninguém falar desse mapeamento intraoral. Para nós, na época, quando ele mostra, e a gente começa a estudar, a gente teve aula lá de homúnculo de Penfield, você diz, puxa vida, né? Já é uma grande coisa. Você está trazendo um refinamento maior. E eu estou tentando te mostrar o que eu ouvi em março. Perfeito, Tá? perfeito. E aí, eu até posso, quando tiver a bom. oportunidade de encontrar... Vou estudar também. Para chegar nesse ponto, mas deve ter alguma coisa assim. Tá? Muito bacana. Alguma colocação, Mônica? Não. Não? Podemos ir? Vamos lá. Próximo. E aqui, olha só, Alberto. Volta, Mônica, por favor. E aqui, olha os microtúbulos. Olha os microtúbulos. Os feixes de microtúbulos dentro dos neurônios. Então, eles percebem atividade quântica no interior desses túbulos. Eles entendem a mecânica neuronal por conta da própria estrutura do cérebro, líquido cefalorraquidiano, pouca noção do próprio peso, pouca ação do G gravitacional. Eles estão num ponto que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Né? Então, as coisas estão acontecendo aqui. Hoje a questão é trabalhar intracitoplasmática, né? E tem um dado muito interessante, já que a gente está aqui falando, eu como nerd, né? Tem um dado muito interessante, que eles disseram assim, olha, é por isso que existem grupos de neurônios que não se multiplicam, né? Que são os neurônios determinantes da manutenção da vida e o guardião do genoma. Então, para os guardiões do genoma, que eles falam, esses que mantêm, por assim dizer, um establish neurológico, tá? Um padrão de neurotransmissão, esses neurônios não são dotados de centríolo. Como eles não são dotados de centríolo, ele não faz mitose, então ele não multiplica. Olha que loucura. Que como interessante. se fossem as abelhas, né? Que tem a abelha rainha, a abelha operária. Então, é uma coisa tão fabulosa, né? Que esses neurônios que processam esse tipo de informação não têm centríolo. Como não tem centríolo, ele não puxa o DNA com os ligamentos do DNA para fazer... Então, ele não multiplica. Porque ele tem o establishment neurológico. Isso é fantástico. Muito bom. E aí, acredita-se que enquanto ele está numa sequência aqui, você faz um processo, você fala uma coisa, o paciente percebe uma coisa, a coisa ia numa direção, e aí, de repente, muda o túbulo e ele vai para outra, e aí ele tem um outro desfecho. Isso é o que eles estão falando, assim, a muito grosso modo. Mas, na verdade, é uma ciência super exata, né? Por isso que é a ciência de aproximação. Então, você tem um espectro de variação. E você precisa entender esse intervalo de confiança. Olha a nomenclatura. Né? Você precisa ter um espectro de suscetibilidade e você tem um intervalo de confiança dentro desse espectro, na produção de desfecho. É muito interessante. É muito interessante. Né? Vira quase que uma religião isso. Porque você fica muito ligado. Essa aula aqui pode explodir a cabeça, hein, mestre? Realmente a gente entra num território probabilístico, né, quântico, né, onde não, a incerteza impera. Exatamente, para você entender
como os limites, a ideia é mostrar como os limites são tênues, né? Certo. A nossa percepção cartesiana, a gente dá segurança numa crença, né? E a questão é um pouquinho diferente. Existem elementos imutáveis, mas o que muda, muda, né? Isso tudo são hipóteses que eles estão trabalhando. Eu fiquei realmente muito empolgado em março, que a gente teve lá, e nas aulas de bioimpedância e neurociência. Né? Muito, porque bioimpedância, meu Deus do céu, é a tua energia vital virando movimento, respiração, autonomia, discernimento, né? É a vida, basicamente. Né? Expectativa de vida, né? Bioimpedância é uma coisa fantástica. Então, a coisa está indo numa direção, eles prometem algumas novidades em 5 anos. E é um grupo seleto, um grupo fechado, tem as reuniões, a gente vai embora. Depois, cada um vai para o seu canto e troca mensagem, e estuda. Desculpa, eu achei que era interessante mostrar isso. Não, está sendo fantástico. Achei que era importante mostrar o futuro. Então, isso aqui é uma perspectiva exatamente, os novos horizontes que eu ia falar. Novos horizontes, exato. O próximo, por favor. E aí, de novo, é importante saber, né, que lógica cartesiana é o resultado da mente humana para o estabelecimento de regras dicotômicas que teve por objetivo iniciar o entendimento de como era a vida sistematizada no planeta Terra. Já a lógica paraconsistente também é resultado da mente humana, porém, num estágio mais refinado, e procura desenvolver um entendimento, uma compreensão da natureza selvagem, que vão além dos limites gravitacionais do planeta Terra. E aí existe uma coisa chamada princípio da consciência, né, que é o que acontece no micro, acontece no macro, e eles começam a entender isso, eles têm um domínio muito bom de lógica paraconsistente, e aí eles começaram a reavaliar a neurociência nessa perspectiva. E eles chamam isso de futuro. Tá? Mas, para nós, continua valendo tudo que se diz respeito à neurociência na perspectiva da lógica cartesiana, claro. A gente está acertando. Mas tem determinadas... E aí você diz, mas, poxa vida, não se mexe em time que está ganhando. Se mexe, pior que se mexe. Né? Por quê? Porque você tem a refratariedade a medicamento, você tem o surgimento, você vê o tamanho dos DSMs ao longo das décadas, né? Você vai refinando e o DSM vai crescendo. Né? E você precisa dar uma continência para tudo isso. Né? Você precisa dar uma continência. E aí é muito, muito, muito interessante ter a coragem de olhar isso. Né? E aí eu concordo com você. Você olha pela escotilha, dá um pouco de vertigem. Você volta, disfarça, abaixa a cortininha aqui, faz de conta que você não viu, você abaixa a persiana, faz de conta que você não viu o que está acontecendo fora da escotilha, mas está acontecendo. Está acontecendo e é futuro. Próximo, por favor. Nesse cenário, predominam fenômenos de mecânica quântica, de sobreposição, emaranhado, binômio tempo-espaço, comunicação transônica, itinerários quânticos, os quais acontecem, né, em espaços subatômicos no interior de microtúbulos intraneurais, que hoje desafiam os circuitos neurais estabelecidos pela biofísica clássica e a neurociência clássica, num franco processo conhecido como dissonância cognitiva. Então, a epigenética e outros mecanismos buscam explicar a amplificação e agravamento, o impacto desses fatores de risco, explicam desfechos inesperados e desfavoráveis, além da refratariedade a medicamentos ou a baixa responsividade à farmacologia de uso corrente. Essa é a grande questão deles. Num processo absolutamente inclusivo, de pleno exercício de cidadania. Né? É muito forte. É bonito demais de ver. É um privilégio, na verdade, testemunhar, né? Porque a gente não vive, porque você chega lá, fica 10 dias e vem embora. Mas você testemunhar que tem lugares que tem esse nível de respeito à figura humana. Bem interessante. O próximo. Aqui a epidemiologia bioestatística para estadiar indivíduos no espectro de suscetibilidade, quanto à severidade e impacto das doenças.
todos os profissionais que atuam com pessoas precisam considerar o espectro de suscetibilidade na tomada de decisão clínica. Então, o momento e o tipo de recurso a ser aplicado para diagnóstico, tratamento, prevenção, levantamento de causas em cada caso, levando em consideração o princípio da bioindividualidade, ou seja, eu pego o meu paciente e vou colocar ele no espectro. Onde ele está no espectro? Por isso que o ensaio clínico randomizado é tão importante, porque eu randomizo a amostra, então eu tenho vários indivíduos ao longo do espectro. A chance do indivíduo que eu estou atendendo ser representado no espectro é grande. Se eu pego um relato de caso, o relato de caso está aqui, e o espectro está no amarelo, e o paciente que eu estou atendendo está no vermelho. E eu estou me baseando na tomada de decisão em alguma coisa que o paciente que norteou essa informação está no amarelo. A chance de eu ter um evento adverso é muito grande. Você percebe? Então, essa noção, eu preciso ter essa noção de contextualizar o paciente a partir do princípio da bioindividualidade. Por isso que os randomizados são tão importantes. Isso tira a chance de uma abordagem de linearidade, de certeza, que, em geral, é equivocada. Então, quando você diz, olha, a margem, né, o princípio da incerteza, nos faz mais prudentes. Na verdade, não é que a gente se sente inseguro, a gente fica mais prudente. Eu fico contente que a gente está sendo, né, Mônica, nós, para variar, né, na SOSB Unifesp, na Oral Systemic Women Health, Departamento de Dermatologia, a gente está sendo inédito para a audiência nesses conteúdos que a gente está trazendo. Que bom, que bom. O próximo, por favor. Então, os transtornos de ansiedade somatofóricos e dissociativos, segundo o DSM-5-TR-300, que é exatamente o referencial teórico para transtorno de ansiedade, manifestam-se com muita frequência no setting odontológico. O próximo, está no fim. Transtorno de ansiedade específica tem o objetivo de defender o indivíduo, ego ou pessoa em situações aversivas, mantendo-o numa zona de conforto. Eu não sei se o slide consegue ver o olhar da paciente para a médica, para a dentista, e a dentista recalcando totalmente aquela solicitação de pedir de ajuda, né? Automaticamente a chance, né, de ser mal sucedido é muito grande, né? Então, é isso. Agora, por que será que ela está recalcando, não mostrando esse clamar de compaixão que a paciente está passando? Uma mudança nisso faz toda a diferença. Olha, está aí. Quantas vezes não aconteceu isso hoje? Não só no Brasil, né? Pois é, interessante isso, hein, cara? Próximo, por favor. O odontopânico, o pânico dental, se manifesta sob a forma de crises, reações histriônicas frente à percepção de perda de controle. O paciente ali estava vendo que ia perder o controle, ele estava apostando na compaixão. Este aqui, não. Esse o paciente já tentou uma agressividade, então ele está sendo amarrado para poder ser tratado. É uma foto antiga, como dizendo, olha, é muito velho fazer isso, por favor. Isso é dos tempos, né, do século passado, do começo do século passado. Então, o indivíduo tem a manifestação histriônica quando ele percebe que ele vai ser obrigado, ele é compelido ao enfrentamento, sem controle da situação. E tem dois ataques: a impotência, percepção e ameaça do sistema de integridade, que sempre tem um elemento interno desencadeando, e uma impotência perante a percepção de perda de conquista, o controle, a aquisição, sendo que nada acontece externo, é interno, é estímulo, memória, referência. Então, por exemplo, quando você tem, a gente citou aqui, Alberto, o MPI, o Moral Profile Investment, não escrevi, só citei. Então, tem uma questão muito importante do MPI, que é o moral, que é a reputação. E isso você leva para toda atividade humana. Então, o segundo fator do pânico, que aí já não é só o odontopânico, é pânico mesmo, né? É você perceber que a tua reputação, como acontece pelas redes sociais, etc., que o cara é marcado, é queimado, é desligado, é execrado, né? E é virtual, mas ao mesmo tempo é real, é um apedrejamento eletrônico, por assim dizer, né?
Isso é real. O próximo, por favor. Obrigado, Mônica. Moral Profile Investment. As evidências científicas também apontam, desculpa a minha falha, nem pensei que a aula ia ir para essa direção. As evidências científicas também apontam que existem em praticamente todos os cenários clínicos em diversas áreas da saúde a oportunidade de uma comunicação não verbal efetiva e a elaboração de uma neuromodulação como forma. Então, você tem um protocolo de neuromodulação, você tem uma prática de respiração. Lembra que nós falamos disso, né, Alberto? A gente não vai entrar muito na cognição. Você vai pegar áreas baixas do tronco encefálico e vai promover, então, uma hipersaturação de oxigênio para o indivíduo acalmar. E os profissionais precisam dominar minimamente esses processos, né? E aí as modalidades de comunicação não verbal, né? A sinestésica, o gesto, a postura, inclui os gestos abertos que transmitem confiança, postura corporal, inclinar-se em direção ao paciente, demonstrar que tem uma escuta ativa, tem um interesse no drama dele, um interesse genuíno no relato do paciente. A proximia, né? O quanto ele se refere à distância, ele está lá, não, ele está aqui próximo. A gente sabe que hoje tem questão de assédio, isso, aquilo, então não precisa tocar o paciente, não isso, mas esteja perto, seja amigo por dentro, né? Na prática clínica, manter o mesmo nível de altura, remover barreiras físicas como mesas, computadores, promover um ambiente mais acolhedor, mais seguro, um contato visual, olhar direto, para ele entender e ele fazer a leitura ultrassônica, né? Suave, válida, a presença de um profissional que vai transmitir a simpatia, a sua ausência representa insegurança pessoal do profissional e vai ser mal interpretado, desinteresse ou falta de acolhimento. Por isso, aquilo que a gente disse, nunca esteja acostumado com a tua profissão. Para o teu paciente, aquela experiência pode ser inédita. O próximo. Para a linguagem, o tom de voz, não se trata do que você diz, mas de como você diz, as alterações de tom, ritmo, volume, pausa, silêncios, aqueles silêncios, aquelas pausas, que transmitem urgência, calma, encorajamento. Áptica, isso a gente já está falando agora da escola francesa de aptonomia, que é algo fantástico, que o Canadá tem, como ele é francofônico, ele tem uma forte influência. A gente só falou aqui da anglofonia, dos francofônicos da Universidade de Quebec, que tem uma forte ligação com as universidades francesas, o toque terapêutico, a aptonomia de Vanderman, o aperto de mão, o toque de apoio no antebraço, que pode trazer conforto, apoio, desde que respeitados os limites culturais. Claro, você não vai abraçar a pessoa, não vai tocar dentro da cultura em que você está imerso, né? E os conflitos existentes, enfim. Expressões faciais, sorrisos gentis, testas relaxadas, transmitem segurança. Profissionais devem estar atentos às próprias microexpressões, seus micromovimentos de julgamento, de impaciência, o que pode retrair o paciente. Próximo. A comunicação humana possui 4 elementos básicos, sendo 3 deles não verbais e determinantes de desfechos. A manifesta é a oratória, né? Isso a gente já sabe, a linguagem clara, simples, objetiva. Muito interessante, uma linguagem simples e objetiva, uma escuta e uma escrita fácil, e uma compreensão fácil. O aspecto da comunicação latente, né? A hospitalidade, o acolhimento, o olhar, a postura pragmática. E não ser ameaçador ao interlocutor para promover um trânsito emotivo, uma escuta ativa, com pontuações oportunas, não atenção flutuante, e repetir pergunta. Não é isso. Não estamos falando disso, não estou falando de psicanálise, estou falando de outra coisa. Então, quando necessárias, com vistas a uma alfagenia pragmática. Eu estou ali para dar o meu melhor, porque eu vou levar esse indivíduo a uma alfagenia, porque ele com alfagenia, ele com uma determinada frequência cerebral compatível com onda alfa, eu vou fazer melhor o meu trabalho. Então, faz parte do meu trabalho. Não é só a broquinha, não é só a anestesia, não é só a massinha, não é só a faceta, não é só o implante, não. É muito mais que isso. O próximo. Linguagem simbólica, né, os vencimentos do profissional e da equipe de suporte, o tipo de iluminação do espaço, a decoração, os aromas presentes no ambiente, a serenidade no espaço físico e oculta.
elementos aí que já entra a mecânica quântica, né? Olha, elementos mediados por novos conhecimentos das neurociências baseadas em mecânica quântica ou neurobiologia quântica, que são processos subatômicos que afetam a função cerebral e a consciência, tais como coerência, superposição, dimensão, tempo e espaço, influência do observador, emaranhado. Tais possibilidades explicam o poder computacional do cérebro. Simples assim. O próximo, por favor. Eu acho que ficou claro que é importante estudar neurociência para odontologia, né? Então a pergunta por que é tão importante? Parece que é importante estudar neurociência. A gente acha, né, Mônica? A gente acha. O próximo, por favor. Aqui, por exemplo, um caso nosso clássico, né, que são os pacientes de alta complexidade. Esse é um caso típico de psoríase. Isso foi nosso cotidiano anos no Instituto da Pele da Unifesp. O próximo. As condições bucais geralmente eram essas. E aí era uma coisa muito interessante que a gente acha que... A gente categorizou um paciente de psoríase, ele tem de... Não quero entrar no mérito da psicobio, mas assim, ele tem de 12 a 18 transtornos neuropsíquicos simultâneos, sobrepostos e simultâneos. Vou ter que fazer uma aula sobre isso. Tudo bem. E aí, o pior deles é o transtorno de humor. Não é ansiedade, Alberto, porque ele relaxa os altos cuidados. E a boca é meio interno e externo, ele forma biofilme em microbioma, em condição de desbiose. Caramba. Isso causa refratariedade ao tratamento dermatológico. Então, olha que coisa incrível. Isso foi alguma coisa que a gente fez depois, de trabalho depois da meta-análise pronta, tudo bonitinho, a Cochrane, a Tempo Alma, tudo bem. Aí vamos regaçar as mangas e vamos para o ambulatório. Começamos a trabalhar esses pacientes, a higiene e escovação. E pacientes que eram refratários anticorpo monoclonal passaram a ser responsivos. Putz, que legal, cara. Fantástico. Fantástico. Isso que levou isso é que a gente, modestamente falando, mas eu acho que é importante falar que isso é uma coisa feita aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo, 2 quilômetros da minha casa aqui. E isso chegou no Canadá, eles foram e me convidaram para fazer parte da abertura do Congresso de Dermatologia na primavera de 2016. Eu fui para lá e foi fantástico, né? Porque aí a gente deu 2 módulos lá. No Hospital Santa Justina, a gente deu 2 módulos na dermatologia de SOSB, de saúde oral e sistêmica baseada em evidência. E aí, hoje, eles já têm um módulo lá que eles dão. Fantástico. Eu acho que vale lembrar aqui também, Monson, que quando nós atendíamos os pacientes, né, lá no ambulatório da dermatologia, não havia uma cadeira odontológica propriamente dita. Isso, a gente usava o gabinete médico. Né? Então, nós, na verdade, fazíamos o que? A instrução para os pacientes de como escovar os dentes. E nós usávamos, então, nós estamos aqui na academia também, né, de hipnose médica, nós usávamos sempre uma linguagem hipnótica ericksoniana, né, praticamente, era isso que nós usávamos. E a gente tinha a adesão desses pacientes, esses cuidados odontológicos, cuidados bucais. Na verdade, nós tínhamos que, eram pacientes, a gente tinha que encaminhá-los, né, para outras unidades, mas só o fato de que as placas, né, os biofilmes diminuíssem, já havia uma melhora significativa. E, assim, era uma linguagem de ensinar e a gente fazer eles se envolverem, como até a gente falava para eles, como se vocês cantassem parabéns a você para sua boca, quer dizer, era um tempo deles ficarem com foco, né, focados naquela instrumentação, né, de limpeza dos dentes, né? Então, a gente só para complementar aqui a utilização da hipnose nesse momento, né, que a gente fazia bem. Esse projeto, Alberto, ajudou na odontologia a validar a especialidade de odontologia hospitalar, que nasceu na Unifesp, né? E a gente fazia parte, profissional específico da área de odontologia hospitalar já há 50 anos, e aí esses estudos acabaram também ajudando a sair a especialidade, né? O próximo, por favor. Perfeito, que mostra justamente isso, né, professor? O impacto direto disso, né? Isso. Aqui a gente tem o modelo de Rancelli baseado na bioimpedância da Universidade de Montreal. Sim. E alguma coisa que a gente trabalha muito da comunicação intracerebral, né, da neurofisiologia das emoções,
dos cérebros, né? Então, a concentração de neurônios no encéfalo, né? No cérebro reptiliano, no límbico e na neocórtex, a gente geralmente, a gente tem uma forte influência já, né? Tem uma forte influência dessa questão da neurociência quântica. A gente entende mais hoje, a gente entende mais, para nós nos é familiar a compreensão, né? Porque a compreensão faz você mudar de atitude, né? A compreensão do itinerário quântico do que necessariamente da neurovia clássica da biofísica, tá, Alberto? E aí é um ponto de divergência, talvez. Então, ao invés de dizer, olha, isso acontece no retículo, acontece no lado esquerdo do lóbulo da rebimboca da parafuseta do locus ceruleus. Não. A gente pensa de uma maneira um pouquinho diferente. E o que interessa é que o órgão foi envolvido e reage, né? A gente também tem uma parceria, a gente tem essa parceria no Canadá, e, portanto, uma parceria importantíssima com a Itália, viu? Com a Universidade de Pescara. Acho que vale a pena a gente citar o Dino e a turma dele lá de Pescara, né? Que é uma parte está em Pescara, outra parte está em Pomona, na Califórnia. E a gente troca bastante figurinha também, e eles também entendem, têm esse pé com o pessoal no Canadá, e entendem também dessa maneira. É bem interessante, bem interessante. Quando você usa, por exemplo, a gente costuma dizer entre nós, que o que a gente usa na clínica, por exemplo, a gente usava na clínica e a gente usa em curso, é o modelo do Hansen. É o modelo, tá? Porque a máquina, ela é muito complexa, né? Esse 1,3 kg de gordura numa embalagem de papel manteiga a 38 graus, que na verdade é o cérebro, ele é complexo demais, né? Então, como é que você causa um trauma, né? Pega um pacote de manteiga vegetal, deixa no sol, depois você vai pegar ele de novo, deixa ele meia hora no sol, você vai pegar ele de novo. Você vai causar um trauma, você vai deformar, que é gordura. Sabe, de uma visão bem pragmática, bem prática, né? Então, assim, é algo muito complexo, e que você precisa perceber que andar de Maria Fumaça não dá. Maria Fumaça faz você andar de Maria Fumaça e, de repente, se você põe a cabeça para fora, lembra que o pessoal antigo dizia que saía brasas da chaminé e queimava a roupa. Então, aquilo era uma coisa, agora é outra, né? Então, essa percepção, ela precisa ser bem consolidada. É assustadora, mas real. O próximo. Modalidades de recursos inatos de modulação, né, do sistema nervoso autônomo simpático, recursos neurofisiológicos, o bio, as técnicas de respiração, relaxamento, práticas corporais em geral, como Liang Kun, Tai Chi, etc. Recursos psicofisiológicos, meditação, hipnose, mindfulness, imersão, realidade virtual, entrevista motivacional, como é o protocolo SOSMA. E os recursos neurocognitivos, a Gestalt, a TCC, a neuropsicanálise, a psicanálise, enfim, né? Cada uma delas você já sabe que você vai eliciar áreas do sistema límbico que às vezes é interessante ou não você ativar, né? Então, tem vezes que é melhor a gente não mexer em vespeiro, né? Porque o que interessa para nós em odontologia e pacientes de alta complexidade para tratamento odontológico é que a gente consiga eliminar focos de uma área que tem um homúnculo de Penfield que dá uma resposta altamente desfavorável e tudo é ameaçador, e ele já tem uma resposta aversiva. Então, eu estou tentando falar em código com você, Alberto, da nossa primeira conversa. Sim. Fora, lembra? Porque, né, a gente está na internet. Então, assim, por isso que eu estou ligando os pontos para desenhar o cenário. Sim. E aí tem coisas que a gente usa e que funciona melhor, cria menos problemas para nós. E aí a gente usa mais e não vai inventar moda. O próximo, por favor. Que a gente usa um curso na PCD para treinar profissionais, a gente usa o Bio, a gente chegou a usar Bio na Unifesp também. O próximo.
BIO é fantástico, né? Um moderno recurso de realidade virtual para neurociência. Ele fornece os biomarcadores de tempo real, interpretados, que possibilita acesso a um grande volume de dados quanto ao status de saúde do indivíduo e aumento de assertividade dos marcadores de tempo real. O próximo, a predominância e a coerência, que são elementos extremamente importantes ligados à mecânica quântica e que estão presentes no biofeedback, claro, já é um elemento que é uma tecnologia que veio com a informática e com a mecânica quântica, porque a informática veio da mecânica quântica. O próximo, aqui um teste, né, se tem, na minha tela está apresentando aqui a área de trabalho, está apresentando uma coisa, eu acho que está queimando, Mônica, a imagem do verde, do amarelo e do vermelho, não sei se tem como você retirar isso. Eu aqui não. Agora. Então, onde você fala da predominância, né, no intervalo de tempo do BIO, quando está vermelho, é o sinal de trânsito, comunicação não verbal, o indivíduo está absolutamente estressado. O próximo. Muito legal. Ele vai dar um resultado parco. O próximo. Quando você usa a técnica de respiração diafragmática, por exemplo, o próximo. Você vai ensiná-lo a isso. O próximo. Ele vai fazer uma alfagenia maior no intervalo de tempo do BIO, nas cores, ele vai baixar o vermelho, ficar o azul um pouquinho e aumentar o verde. E na tela, para que ele entenda, na linguagem simples, o próximo, está enchanting, né? Fica lindo essa imagem, que através do que aconteceu, eu costumo brincar com os pacientes, a gente dizia, olha, esse é um pincel, é uma tela que você vai pintar, mas o pincel não está na tua cabeça, está no teu coração. Quanto mais relaxado você ficar, mais colorido fica o BIO. O próximo. E aquilo, né, I'm in charge, o coração e o cérebro fazendo uma belíssima parceria. O próximo. Nessa perspectiva, o sistema nervoso vai muito além do cérebro. O próximo. Metacompetência na prática clínica, SOSB, APCD, Unifesp. Trata-se de realizar profissionalmente muito mais do que o esperado. Ir numa competência muito além da loco regional. O próximo. Aqui o mapa mental, mostrando tudo o que nós falamos até aqui. O próximo está acabando. O livro, para quem quiser. Está aí, está na Amazon, está em tudo quanto é lugar. O próximo. Mente é como o vento e o corpo como a areia, né? Se você conhecer o movimento do vento, se você quer conhecer o vento, observe o movimento da areia. O próximo. Aqui o agradecimento ao apoio a vocês, da academia, né? A equipe do Senal, como sempre, a equipe da Unifesp, como sempre, o Dr. Osmar Colás, doutora Valéria Petri, a chefe do Serviço de Dermatologia da Unifesp, doutora Mônica, a minha mulher que trabalha na equipe, o Robson, enfim, é a nossa turminha.